Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao nosso anjo amigurumi. Se você não viu o primeiro vídeo em que eu ensino a fazer a base do corpinho, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você também fazer essa etapa. E aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? No vídeo de hoje, nós vamos fazer então as etapas finais do nosso anjinho e eu vou começar hoje fazendo então o bracinho. Então, eu vou pegar esse tom rosadinho aqui, a mesma cor que eu fiz a pelezinha do nosso anjo. Vou soltar aqui um pouquinho do meu fio. E nós vamos começar aqui, então, fazendo aqui um anel mágico, desta forma. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Eu faço aqui, então, o meu primeiro ponto. Aqui. Marco ele pra gente não se perder. Vou aqui para o próximo, faço o meu segundo ponto baixo. E agora, faço o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos sozinhos. E em seguida, o meu aumento. Agora, eu vou fechar aqui totalmente o meu miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o meu primeiro nozinho. E faço o meu segundo. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto. Aqui. Deixa eu só pegar aqui que eu não peguei as duas alcinhas. Deixa eu soltar ele aqui. Pegar bem direitinho, ó. Fazer um espaçamento aqui. Que às vezes fica um pouco mais para baixo aqui a primeira alcinha. E não esqueça de pegar as duas alcinhas direitinho, ó. Fiz aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Nós temos aqui 8 pontos que nós vamos trabalhar ao redor de toda a nossa carreirinha. E eu vou fazer isso por toda a carreirinha de número 3, número 4 e número 5, colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas retas. Chegando ao final da de número 5, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 5, vejam que o último ponto eu não finalizei ele, porque agora nós vamos fazer aqui a nossa troca de cor. Eu pego aqui o meu fio azul, finalizo esse ponto nesta cor, vou só fazer o primeiro ponto aqui da próxima carreirinha, pra gente poder
cortar e dar os nossos nozinhos. Aqui. Posso cortar o meu fio rosadinho. Pra lá. Faço aqui o meu primeiro nozinho. E faço o meu segundo. Esses fiozinhos eu vou jogar eles aqui pra dentro. Deixa eu só ajeitar aqui a minha carreirinha. Pegar aqui uma caneta pra poder me auxiliar. Porque eu não quero deixar esses fiozinhos soltos aqui pra não ter perigo da gente acabar pegando eles junto, ó. Aqui. Desta forma. Agora, então, na carreirinha de número 6, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém na cor azul. Então, eu fiz aqui o ponto de número 1, faço de número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui, então, 8 pontos baixos, né? Trabalhando apenas ponto sobre ponto. Na carreirinha de número 7, eu vou continuar trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém, eu vou fazer isso pegando apenas a alcinha do lado de dentro. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, o meu ponto de número 1, marco ele aqui pra gente não se perder. Faço o ponto de número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui, então, os meus 8 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de dentro. Agora, a partir da carreirinha de número 8, eu ainda vou continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, porém, eu vou voltar a trabalhar pegando normalmente as duas alcinhas, certo? Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, pegando normalmente nas duas alcinhas. E eu vou fazer isso, gente, por toda a minha carreirinha de número 8 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 21, colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui todas as minhas carreirinhas retas. Chegando ao final da de número 21, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 21, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Observem que eu não coloquei enchimento no bracinho, tá? Porque como nós vamos dobrar ele, né, a mãozinha aqui para ficar cruzada, eu não quero colocar enchimento para poder ter essa flexibilidade com o bracinho, certo? Então, você não coloque enchimento aqui dentro. Agora, aqui no topo, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos, pegando as duas laterais para fazer, então, o fechamento. Eu venho aqui onde é o meu próximo ponto, introduzo, dobro aqui ao meio, e eu vou sair naquele pontinho lá de trás, ó. Venho aqui, saio naquele pontinho lá atrás. Laço meu fiozinho, trago, faço meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás,
laço, faço meu segundo ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás, faço meu terceiro ponto baixo. E o meu quarto ponto baixo, eu vou fazer pegando aqui na lateral, ó. Introduzo aqui de ladinho, laço aqui o meu fio, trago, faço meu quarto ponto baixo, que é para ambos os lados aqui terem alinhamento, ó, tá vendo? Faço agora aqui uma correntinha, espicho o meu fio, deixando um bom tantinho pra gente poder passar a costura e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse meu nozinho. Agora ainda nós vamos fazer aqui o detalhezinho da manga. Lembra aquela uma carreirinha que a gente trabalhou pegando apenas uma das alcinhas? Pois é nessas alcinhas que nós vamos fazer o detalhezinho da manga. Então, eu vou continuar trabalhando aqui com o mesmo fio, porém, eu vou começar fazendo aqui um nozinho inicial. Ajusto ele aqui na agulha. Desta forma. Localizo aqui onde é o meu primeiro ponto, ó, tá vendo aqui a minha primeira alcinha. E agora, nós vamos trabalhar aqui ao redor um ponto baixo e um aumento. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, aqui. Na próxima alcinha, eu vou fazer o meu aumento. E agora, eu repito, ó. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. Virando aqui minha mãozinha, né? Como não tem enchimento, a gente vai só dobrando aqui para poder pegar mais fácil, ó. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Tá? Ó, desta forma. Pegando nesse sentido, né, gente? Eu esqueci de falar, você pegue nesse sentido aqui o seu bracinho para fazer o acabamento, tá? Havia esquecido de falar para vocês. Agora, na segunda camada aqui, nós vamos trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Mas antes eu vou fazer aqui o meu fechamento, ó. Eu venho aqui na base do meu primeiro ponto, aqui. Pegar bem direitinho aqui as alcinhas. E vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo, certo? Para começar a segunda carreirinha, eu vou fazer aqui uma correntinha, certo? E agora, eu sigo trabalhando apenas um ponto baixo sobre cada de base, ó. Venho aqui. E vou fazer toda a minha volta. Se você quiser colocar uma marcação ali na ponta, para não se perder, também pode, tá, gente? Mas, como eu fiz aquela uma correntinha, aí eu vou poder me localizar direitinho, ó. Venho aqui. Venho aqui. Aqui, depois a gente vai ajeitar aqui viradinho pra baixo, né? Bem direitinho o detalhezinho da manga. Aqui. Ó, esse outro fiozinho já tá aqui embaixo, então, a gente vai depois arrematar ali o nosso fio, ó. Chegamos aqui na ponta, eu espicho agora aqui um pouquinho do meu fio, e eu vou vir dentro dessa correntinha que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só pegar ela bem direitinho aqui, pra poder pegar e fazer um espaçamento aqui dentro, ó, tá vendo? Que aí fica mais fácil da gente conseguir pegar, ó. Introduzo de baixo pra cima agora, laço aqui esse fiozinho, ajusto ele aqui na agulha e trago ele aqui pra baixo, ó, tá vendo? Ajeito aqui, faço uma correntinha, espicho o meu fio, deixando só um tantinho pra gente poder passar ali na agulha e corto. Puxo ele aqui por dentro,
ajeito aqui a minha carreirinha, ó, tá vendo? Pra ficar bem direitinho. E agora eu vou jogar esses fiozinhos ali para dar um nozinho entre eles, tá? Ó, eu pego aqui primeiro esse que tá mais aqui na parte de baixo. Passo ele aqui na agulha. E eu vou jogar ele aqui por dentro de um dos intervalinhos, ó. Venho aqui, passo ele aqui por dentro e saio logo aqui em cima, ó. Trago pra cá. Pego agora esse outro aqui que a gente cortou recentemente. Passo aqui por dentro. Esse eu vou só passar jogando ele aqui pra baixo um pouquinho, porque se eu passar ele direto aqui, ele vai repuxar essa parte pra baixo. Então, eu jogo ele aqui mais, né, pra parte de baixo, e aí sim, eu passo ele aqui por um intervalinho e encontro com esse outro fiozinho que eu deixei aqui, ó. Trago pra cá. Dobro aqui pra ver se tá bem direitinho a manga, tá? E agora eu dou os meus nozinhos, mas sem puxar demais pra não deformar ali o detalhezinho, ó. Faço primeiro, ó, dou uma olhadinha aqui como é que tá. E faço aqui o segundo. Corto esse meu excesso. Aqui. E jogo esse restinho de fio aqui pra dentro, pra não ficar nenhuma sobrinha saltando pra fora, certo? E está pronto aqui, então, o seu bracinho. Você vai fazer mais uma pecinha exatamente igual a esta, certo? Agora, nós vamos dar início, então, às asas do nosso anjo. Eu já estou aqui com o meu fio branco. Eu começo fazendo aqui um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Deixa eu só abrir ele aqui que eu peguei um fiozinho a mais junto. Aqui. Marco ele pra gente não se perder. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no último, também 2 pontos baixos. Agora, eu vou fechar aqui totalmente o meu miolinho. Apoio aqui na mesa, puxo. Faço aqui o meu primeiro nozinho. E faço aqui o meu segundo. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar agora da seguinte forma. Eu até vou tirar aqui minha marcação, porque eu não vou mais precisar dela. Nesse pontinho onde a gente finalizou aqui agora, o que eu vou fazer? Eu faço aqui uma correntinha, viro aqui o meu trabalho e vou voltar trabalhando aqui 8 pontos baixos, tá? Inclusive nesse cantinho aqui onde eu fiz a correntinha, ó. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui, então, os meus 8 pontos baixos. Agora, na minha quarta carreirinha, eu vou novamente fazer aqui uma correntinha, viro aqui o meu trabalho, vou voltar aqui trabalhando 7 pontos baixos,
tá? Então, inclusive, aqui nesse cantinho, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiz aqui os meus 7 pontos baixos, e aqui no cantinho eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu faço aqui, nessa beiradinha, o meu aumento. Agora, na minha quinta carreirinha, eu faço aqui uma correntinha, viro aqui o meu trabalho, e nesse primeiro pontinho aqui que eu tenho na beiradinha, eu vou começar fazendo um aumento dentro dele, tá? Então, eu venho aqui e faço um aumento dentro dele. E agora, eu volto aqui trabalhando 8 pontos baixos até chegar nessa ponta, ó. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Se você ver que começar a retorcer um pouquinho, você vai dando aqui uma puxadinha, tá? Para não ter perigo de ficar muito retorcido, tá? Aqui. Soltar um pouquinho do meu fio. Na minha sexta carreirinha, eu vou fazer o seguinte: faço uma correntinha, viro o meu trabalho, volto trabalhando aqui 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui na beiradinha, no meu último ponto, eu vou fazer o meu aumento, tá? Você sempre vai fazer o aumento na mesma beiradinha, tá? Por isso que aqui essa parte fica retinha e essa parte aqui é a que está abrindo, tá, gente? Então, você só vai cuidar isso. O aumento vai ser sempre no mesmo cantinho e os demais apenas ponto sobre ponto, certo? Na nossa sétima carreirinha, eu vou repetir o processo, ó. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Esse aqui é o cantinho onde a gente tá fazendo os aumentos, então, em cima aqui do primeiro ponto, eu faço o meu aumento. E agora, eu volto trabalhando 10 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Não esqueça de ir ajeitando aqui a sua carreirinha, dando uma puxadinha para não repuxar os pontos, tá, gente? Na carreirinha de número 8, eu faço uma correntinha, viro aqui o meu trabalho, volto trabalhando 11 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz aqui os meus 11 pontos baixos e aqui na beiradinha o meu aumento. Na carreirinha agora de número 9, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, faço o meu aumento aqui no meu primeiro ponto, aqui, desta forma, e volto trabalhando 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12. Desta forma. Na carreirinha de número 10, nós vamos fazer uma correntinha, viro o meu trabalho, volto trabalhando 13 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e aqui na ponta o meu aumento. Na carreirinha de número 11, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, faço o meu aumento aqui no meu primeiro ponto e volto trabalhando aqui 14 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar uma carreirinha de acabamento ao redor de toda a sua asinha, certo? Como que a gente vai fazer? Aqui na ponta, onde a gente finalizou com um ponto baixo aqui em cima desse último ponto aqui, para poder fazer a viradinha, eu vou colocar mais um ponto dentro do mesmo ponto aqui, ó, que é para fazer essa curvinha, certo? Como aqui a gente não tem uma marcação certa, né, a gente tem que ir dosando aqui os pontos que a gente vai colocando, ó. Você vai colocando aí que não fique nem muito afastado, nem muito junto, tá? Você vai dosando conforme é a tensão do seu ponto, ó. Você faça o ponto, vai colocando dentro dos intervalinhos e vendo se não vai ficando retorcido, tá? Ó, vai vendo aqui se vai ficando direitinho, porque dá um acabamento mais bonitinho aqui ao redor, certo? Ó, venho aqui. Venho aqui, venho aqui. Na curvinha aqui, a gente tem a marcação já dos nossos pontos, então você pode só colocar aqui em cima de cada um dos pontinhos, né, para poder fazer a curvinha. Aqui, né, você vai sempre ajeitando aqui a sua asinha. Tá? Esse fiozinho depois a gente joga ele aqui pra dentro, pra depois dar um nozinho, né, entre eles, quando a gente for aplicar aqui a asinha, tá? Então, por isso que eu não cortei esse fiozinho ainda, porque eu vou utilizar ele pra prender a asinha nas costas do nosso anjinho, tá, gente? Aqui eu também vou dosando aqui os meus pontos, ó. Conforme for a tensão, ó, você vai colocando aqui, só pra poder fazer esse acabamento mais direitinho aqui. Tá? Até nós chegar ali na ponta, que ali nós vamos fazer um acabamento um pouquinho diferente, tá? É só aqui que a gente vai ir dosando mesmo os pontos, ó. E aqui. Aqui. Tá? Aqui. Aqui. Cheguei aqui na beiradinha, né? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um ponto aqui em cima, dentro desse mesmo ponto, para poder fazer a curvinha direitinho, certo? E como que a gente vai fazer agora? Como eu cheguei aqui nessa parte retinha aqui, ó, aqui nós vamos fazer um acabamentinho para dar um detalhezinho a mais na nossa asa. O que que eu vou fazer aqui? Nessa ponta aqui, onde eu fiz o meu segundo ponto para poder fazer a viradinha, até se você quiser fazer ele, você pode fazer em cima, aqui, ó, pegando um pouquinho desse primeiro ponto junto, ó. Tá vendo? Que fica mais aqui na pontinha, procure deixar ele bem aqui na ponta. Vou subir aqui 3 correntinhas, vou voltar na base dele e vou fazer um pontinho picô.
Venho aqui, faço um pontinho picô. Como aqui é a curvinha, eu vou vir aqui no pontinho do lado e fazer o meu novo ponto baixo, tá? Só nesse primeiro aqui. Então, eu fiz aqui, né, o meu detalhezinho da curva. Subo novamente as 3 correntinhas, volto na base, faço meu pontinho picô. Porém, agora, eu vou pular um pontinho de base, tá? Foi apenas aqui na ponta, como era na curvinha que a gente fez no pontinho do lado. Nesse aqui, eu pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Subo as 3 correntinhas, faço meu pontinho picô. Pulo um ponto de base, no segundo, faço o meu ponto baixo, as 3 correntinhas, soltar aqui um pouquinho do meu fio. Volto na base, faço meu pontinho picô. Pulo um ponto de base, no segundo, eu repito. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um pontinho picô. Pulo um de base, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um pontinho picô. Pulo um de base, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um pontinho picô. Pulo um de base, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, faço pontinho picô. Pulo um de base e aqui nós já chegamos aqui na nossa beiradinha, tá? Aqui eu não vou subir, ó, como eu cheguei aqui no cantinho, então eu só finalizo aqui fazendo um ponto baixo. Para poder fazer o fechamento, eu vou vir no pontinho aqui do lado e vou fazer um ponto baixíssimo, que é para fazer aqui a curvinha, certo? Faço uma correntinha, espicho agora aqui o meu fio, deixando um bom tantinho pra gente poder passar a costura e corto. Puxo ele aqui por dentro, né? Aperto aqui esse nozinho. Se você quiser passar, né, a sua asinha, né, poder passar ferro um pouquinho, ou colocar uma base mais firmezinha em cima, você pode para ela ficar mais retinha, ó. Você dê aqui uma puxadinha para ela ficar mais alongada e pode ou passar a ferro ou colocar um peso sobre ela para ela poder ficar mais retinha e não ficar se retorcendo tanto, tá, gente? E você vai fazer mais uma asinha exatamente igual a esta, tá? Essa daqui é apenas de um dos lados aqui do nosso anjinho. Você tem que fazer mais uma para colocar do outro lado, certo? Vou fazer aqui a minha segunda asinha e em seguida já retorno com vocês. Agora, nós vamos dar início, então, ao cabelinho. Eu já estou aqui com esse fio aqui mais puxado para o amarelinho escuro. Faço aqui um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o meu primeiro ponto. Aqui. Marco ele pra gente não se perder. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida
faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 6, sempre 4 pontos baixos e um aumento, e a carreirinha de número 7, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui então as minhas 2 carreirinhas. Ao final da de número 7, eu volto aqui com vocês. Agora, na carreirinha de número 8, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou começar aqui trabalhando 17 pontos altos, então eu dou aqui a laçadinha, venho aqui no meu primeiro ponto, faço o meu ponto de número 1, lembrando que são pontos altos, marco ele aqui para a gente não se perder, dou a laçadinha, faço o ponto de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Fiz aqui então os meus 17 pontos altos.
Agora, no próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, desta forma. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. E agora, eu vou voltar aqui trabalhando mais pontos altos, ó. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, certo? Na carreirinha de número 9, eu vou repetir esse mesmo processo. Vou começar trabalhando 17 pontos altos, então eu dou a laçadinha, faço aqui o meu ponto de número 1, marco ele, faço o de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Fiz aqui novamente os meus 17 pontos altos. No próximo ponto aqui, eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. E agora, eu volto trabalhando os meus 16 pontos altos, ó. 1, 2, aqui depois a gente ajeita nessa partezinha da frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, desta forma. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui 7 pontos altos, então, eu dou a laçadinha, faço o meu ponto de número 1, marco ele, faço o de número 2, 3, 4, 5, 6,
7. Fiz aqui, então, o meu ponto de número 7. Agora, eu vou subir aqui um total de 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A partir da segunda correntinha, eu vou descer trabalhando pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui, então, 14 pontos baixos. Vou soltar aqui mais um pouquinho do meu fio. Agora, para a gente poder fechar aqui, eu vou vir aqui na base do mesmo ponto onde eu fiz esse meu ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Que é para fechar aqui totalmente a mechinha. Dou aqui a laçadinha, vou para a próxima mechinha, faço um ponto alto e subo novamente aqui as minhas 15 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A partir da segunda, desço trabalhando pontos baixos. Fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ajeitar aqui, 11, 12, 13 e 14. Venho aqui na base do mesmo ponto, né, onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Que é para ficar aqui como se fosse uma sequência das mechinhas, tá? Dou a laçadinha, venho para o próximo ponto, faço o meu ponto alto e subo novamente aqui as minhas 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Volto a partir agora da segunda, descendo com pontos baixos. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Venho aqui na base do mesmo ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço aqui uma correntinha, espicho aqui o meu fio, deixando um tantinho. Se você quiser costurar o cabelinho no topo da cabecinha, aí você deixa um tantinho a mais de fio, tá? Como eu vou colar, né, essa base aqui, então eu não vou deixar muito fio, que eu quero apenas arrematar aqui essa pontinha. Corto aqui, puxo aqui por dentro, e para não ficar essa quebra aqui, gente, como que eu vou fazer? Eu pego agora aqui a minha agulha, passo esse fiozinho aqui por dentro
E aqui, eu vou vir aqui, ó, nesse sentido e vou jogar esse fiozinho da frente para a parte de trás, ó. Passo aqui por dentro desse outro ponto e trago ele aqui por dentro, ó, porque daí não vai ficar uma quebra aqui nessa partezinha, ó. Tá vendo que aqui já tá enrolando até aqui as mechinhas? Depois a gente vai enrolar direitinho elas aqui, né, pra dar o formato mais bonitinho, certo? E esse fiozinho, como eu disse, eu vou agora arrematar ele aqui por dentro. Se você quiser costurar, aí você apenas deixa o fiozinho aqui para passar a costura, certo? E está pronto aqui, então, a base do seu cabelinho. Aqui na frente, você pode pegar e dar uma leve puxadinha para poder abrir um pouco mais esse detalhezinho da franjinha e ficar bem encaixadinho na hora de colocar o cabelinho, certo? Finalizei aqui todas as partes, né, do nosso anjinho, já costurei e apliquei todas elas. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer cada uma dessas etapas. Eu comecei costurando aqui os bracinhos, eu cuidei o alinhamento aqui do topo da cabecinha, né, antes de você aplicar o cabelinho, você cuide o centro aqui da cabecinha e posicione de ambos os lados. Aqui, você vai cuidar o seguinte, ó, contando de cima para baixo, ó, 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreirinha, você posicione os seus bracinhos de ambos os lados, e aí você vai passar a costura tanto na parte de cima, como também na parte de baixo, certo? Costurado os seus bracinhos, você vai dobrar eles ao meio, cuidando aqui onde é o centro, né? Se você quiser, pode fazer aqui uma marcação da onde seria o centro, aqui cuidando o distanciamento dos bracinhos. Você junte eles aqui, né? Faça aqui a dobrinha direitinho para ficar direitinho de ambos os lados, tá? Para não ficar nenhum lado mais dobrado do que o outro. Aqui, as mãozinhas, eu colei a parte de cima delas, né, para ficarem bem juntinhas. E depois de colada, eu passei um fiozinho entre elas e passei aqui por trás e dei um nozinho, que é para elas ficarem aqui presas junto ao corpinho, tá? Eu não quero que elas fiquem soltas. Então, essa parte aqui que une as mãozinhas eu colei e depois passei um fiozinho só entre as duas mãozinhas, joguei aqui para trás, dei um nozinho, cortei e escondi o fio aqui por dentro, que aí você pode perceber, ó, que ela tá bem firme aqui com o corpinho, né? Ela não ficou solta. Então, você faça desta forma também, ou se você quiser pode colar, mas eu preferi passar um fiozinho porque eu acho mais seguro, né? Eu só colei realmente as mãozinhas, certo? Depois, então, de aplicado aqui os bracinhos, eu fui para as asinhas. Aqui na parte de trás, eu posicionei elas primeiro e prendi com alfinete para ver o distanciamento. Eu também cuidei aqui onde seria o centro da cabecinha, coloquei um alfinete aqui no topo para marcar onde seria bem o meio, e aí eu posicionei ambos os lados aqui. Passei a costura tanto na mesma carreirinha aqui na parte de baixo, como também aqui na parte de cima, tá? Então, você posicione elas primeiro, veja, né, o alinhamento, aqui o distanciamento para ficar direitinho de ambos os lados, veja aqui na frente se tá bem posicionado. E aí, eu comecei a passar a costura nessa parte aqui, tá? Foi apenas nessa parte que fica presa aqui nas costas que eu passei a costura. As demais aqui eu não costurei nada, tá, gente? Passei a costura de ambos os lados, também joguei os dois fiozinhos pra dentro e dei um nozinho entre eles, tá? Eu gosto de fazer isso porque fica mais firmezinho, não tem perigo de ficar soltando os pontos aqui. Como eu disse, prenda tudo primeiro com alfinete e veja o posicionamento, se tá bem alinhadinho, e aí você passe a costura nessa parte aqui. Uma vez pegando na peça, uma vez pegando na base do corpinho. Passe uma vez na peça, passe uma vez no corpinho, tá? É bem simplesinho a costura que eu fiz aqui, certo? E por último aqui, então, eu apliquei o cabelinho. Como eu havia dito, o cabelinho eu preferi colar ele no topo da cabecinha, tá? Para não ficar nenhuma marca aqui de costura no cabelinho, para não ficar marcado, né, gente? Eu preferi fazer dessa forma. Se você quiser costurar, você pode costurar também, tá?
Como eu disse, eu cuidei aqui o alinhamento, eu também fiz aqui uma marcação com alfinete para saber onde é o centro aqui e posicionar de forma correta para poder colar o cabelinho. E as mechinhas aqui no canto eu também colei um pouquinho para baixo aqui, para que elas ficassem mais na parte da frente, tá? Para não atrapalhar até aqui na abertura das asinhas e ficar um detalhezinho aqui do cabelinho na lateral, certo? Montado aqui, então, o seu anjinho, agora nós vamos fazer aqui os acabamentos finais, que são os bordados, tá? Eu peguei aqui um pedacinho de fio, eu peguei um marronzinho, um marrom um pouquinho mais escurinho, tá? Do que o tom do cabelinho. Eu preferi pegar esse fiozinho aqui, mas você pode utilizar a cor e o fio da sua preferência. E agora nós vamos fazer aqui o bordado. Eu vou introduzir aqui em algum cantinho, tá? E eu quero sair mais ou menos cuidando aqui o distanciamento, deixa eu só ver aqui. Eu até vou fazer uma marcação, gente, para eu poder me localizar no distanciamento, ó. Eu fiz aqui uma marcação da onde seria mais ou menos o centro, né? Pra gente poder fazer aqui o bordado direitinho. Vou passar aqui desta forma, vamos ver como que vai ficar. Eu até vou sair lá do outro lado primeiro, fazer do outro lado aqui primeiro, para não ter perigo de faltar fiozinho depois, ó. Eu deixei um tantinho de fio aqui. Deixa eu ver se vai ser bom assim ou se vai ficar muito próximo. Aqui. Passei aqui, né? Se você quiser saber a carreirinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre a sexta e a sétima carreirinha, contando aqui de baixo pra cima. Como eu disse, eu fiz aqui uma marcação de onde seria mais ou menos o centro. Passei aqui na lateral. E eu vou pular um pontinho no próximo aqui, vai ser onde eu vou passar. E eu vou descer aqui pra baixo, ó. Vamos ver como que vai ficar. Trago aqui. E agora eu vou puxar, ó, eu vou passar aqui de baixo pra cima, que eu quero trazer ele aqui pra baixo, ó. Deixa eu só segurar esse outro, que eu não quero que ele fique muito solto. Deixa eu só puxar aqui. Ó, vamos ver como que ele vai ficar, senão vai ficar muito próximo. Senão, se ficar muito pertinho um do outro, eu afasto eles um pouquinho, ó. Vamos passar aqui no primeiro. Ó, tá vendo que eu passei de baixo pra cima e agora eu vou trazer ele aqui pra baixo e sair no mesmo buraquinho que eu passei. E já vou sair aqui do outro lado, ó. Eu só quero ver se eu não vou fazer ele muito pertinho, senão eu vou fazer um distanciamento maior entre eles, ó. Trago pra cá. Certo? Ó, que ele fica assim mais certinho aqui do que você só fazer um Vzinho, ó, tá vendo? Saí aqui do outro lado, vou pular também aqui um pontinho, passo ele aqui e também vou sair aqui embaixo, ó. Vem aqui e agora eu vou passar aqui por dentro. Vamos ver como que vai ficar. Deixa eu tirar aqui agora esse alfinete. Ó, tá vendo? Fica bem direitinho assim, desta forma. Se você quiser afastar ele um pouquinho mais, aí também pode, tá, gente? Fica aí na escolha de vocês, como você quer fazer o seu bordadinho, ó. Saio, ó, passei de baixo pra cima pegando o fiozinho, vou sair aqui no mesmo buraquinho onde eu introduzi e vou encontrar com aquele fiozinho que eu deixei lá, ó. Tá vendo? Trago pra cá, que aí ele fica bem direitinho aqui, o bordadinho, ó, tá vendo? Fica bem certinho. Faço agora aqui os meus nozinhos, deixa eu tirar esse alfinete daqui. Ó, faço o primeiro nozinho, eu dou uma leve puxadinha, tá? Eu não puxo demais, que é pra não ter perigo de deformar, tá, gente? Senão ele vai repuxar muito o olhinho e vai estragar ali o bordado. Faço aqui o meu segundo nozinho. Corto aqui esse meu excesso, tá? Jogo esse restinho de fio aqui pra dentro, ajeito aqui a minha fibra, tá? Vou deixar assim desta forma, que foi como eu gostei, né? Porque senão, se você quiser afastar um pouquinho mais os olhinhos pra fazer o bordadinho, aí também pode, tá, gente? Mas eu preferi deixar desta forma, que fica mais centralizado aqui os olhinhos, tá?
Então, eu não vou bordar o narizinho, né? Acabei mudando de ideia, não vou bordar o narizinho. E aí, se você quiser, você pode pegar aqui um tercinho. Ó, você pega o tercinho, pode botar um pinguinho de cola aqui na mãozinha, né? Pra poder ficar firme. E aí, você coloca o tercinho aqui na mãozinha, que dá um charmezinho a mais, certo? E está pronto aqui, então, o seu anjinho amigurumi, gente, olha que lindo. Você pode fazer com várias cores, né? Pode fazer a roupinha e o cabelinho também de cores diferentes, né? Para poder fazer outros modelinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto um vídeo novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!